Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de crimes contra o patrimônio. Estamos vendo o crime de furto e vamos ver agora o crime de furto privilegiado, essa causa de diminuição de pena que vai dar esse privilégio para o autor do crime de furto. Mas vamos lá, quais são aqui então os requisitos do furto privilegiado? Olha só o que diz o parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e de pequeno valor, a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Veja, pessoal, muita coisa para a gente ver aqui. Primeiro, vamos passar aqui de tela, que daí a gente tem esse parágrafo destrinchado aqui para a gente. Olha só, para que a gente tenha o furto privilegiado, nós temos que ter os requisitos da primariedade e a coisa tem que ser de pequeno valor. O que vai ser a primariedade? Não cometer crime após ter sido condenado. Vamos mudar isso daqui para ficar mais claro? Vamos dizer que essa daqui, olha, é a reincidência. Porque a primariedade é exatamente quem não é reincidente. Então, o reincidente é aquele que comete um crime após ter sido condenado por sentença irrecorrível. Beleza? Então, olha só, o agente ele foi condenado pela prática de um determinado crime. Após essa condenação definitiva, ele vem e pratica um outro tipo penal. Ele será reincidente? Será quando ele for condenado. Ele será considerado reincidente. Por quê? Porque ele já foi condenado antes por um crime. Olha aqui quem que não será um reincidente. Vamos pegar aqui essa linha do tempo e vamos dizer que alguém pratica o crime A aqui, tá bom? Praticou um crime A, praticou um furto. Aí depois ele vem e pratica o furto B. Passado algum tempo, ele é julgado e condenado pelo crime A. Olha só quando ele foi condenado. Agora eu pergunto, quando esse agente praticou o crime B, ele era primário ou ele era reincidente? Ele era primário, pessoal, porque ele ainda não havia sido definitivamente condenado em sentença transitada em julgada pelo crime praticado aqui, o crime A. Então esse agente ele será considerado primário. Então para que o agente ele possa ter o furto privilegiado, esse privilégio do furto, primeiro requisito, ele tem que ser primário. Segundo requisito, a coisa tem que ser de pequeno valor. Professor, o que é considerado de pequeno valor? A jurisprudência diz o seguinte, que são os objetos, coisas que não excede um salário mínimo. Professor, se alguém subtrai um primário, subtrai um aparelho celular, ele poderá ter o benefício do furto privilegiado? Depende. Tem aparelho celular que custa menos de um salário mínimo. Aí, nesse caso, poderia ser aplicado a ele. Tem aparelho celular que custa mais que um salário mínimo. Nesse caso, ele não poderá ter esse privilégio. Beleza? Galera, lembre-se, são só 2 requisitos. Primariedade e o pequeno valor da coisa. E a jurisprudência entende que tem que ser um valor até um salário mínimo. Beleza? E quais são, então, as consequências em razão desse privilégio, se ele realmente for um primário e a coisa for de pequeno valor? Primeira, substituição da pena de reclusão pela de detenção. O juiz ele pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção. Já explico o que é o cumulável. Segundo, diminuição da pena de 1 a 2/3. Ele vai ter aí a diminuição da pena. Veja só, por que essas duas consequências estão como cumuláveis? Porque uma pode ser cumulada à outra. O juiz ele pode decidir que o agente ele vai ter a pena de detenção e não a de reclusão, e ao mesmo tempo ele pode diminuir a pena do agente de 1 a 2/3.
Então essas duas consequências são cumuláveis entre si. Quem que vai decidir isso? O juiz. Olha aqui, a terceira consequência, aplicação única da pena de multa. Aí, se ele aplicar somente a pena de multa, obviamente será uma aplicação isolada. Pessoal, quem que decide isso? O juiz. Diante do caso concreto, vamos supor que alguém seria condenado a 3 anos de reclusão pelo crime de furto. Vem o juiz e fala, temos os requisitos do furto privilegiado? O agente é primário? Sim. A coisa furtada é de pequeno valor? Sim. Então, ele tem direito subjetivo a receber os benefícios do furto privilegiado. Só que quem decide quais benefícios serão dados? O juiz. Então ele pode falar, olha, você foi condenado à reclusão de 3 anos. Eu vou alterar essa pena de reclusão de 3 anos para a pena de detenção de 3 anos. Mas quer saber o que mais? Eu vou reduzir a sua pena de 1/3. Então você vai ter uma pena de detenção de 2 anos. Entendeu? É assim que o juiz faz, é assim que ele pode fazer e ele tem essa discricionariedade. O que a gente tem que ter muita atenção, pode botar aí na tela, olha só, agente com várias passagens na polícia pode ser beneficiado pelo privilégio do furto? Sim, pessoal, pode. Por quê? Porque passagens não configuram reincidência. É diferente da reincidência. Então o sujeito tem várias passagens. E tá aí, ó, o que eu tô falando. Uma vez que as passagens não configuram reincidência. Ele tem várias passagens. Já fez um monte de besteira na vida. Foi levado para a polícia várias vezes. Eventualmente ele até já foi preso em flagrante. Mas ele não foi condenado definitivamente. Então, em que pese ele poder ter maus antecedentes, é possível se falar na aplicação do privilégio. Beleza? Olha aqui, o que mais? Então o que eu queria trazer é exatamente isso aqui, olha, o sujeito ativo do crime tem direito subjetivo aos benefícios do furto privilegiado? Olha só, galera, apesar do termo pode, professor, onde é que está esse termo pode? Vamos voltar aqui, lá no parágrafo, olha aqui, pessoal. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a de multa. E aí, muita gente pensou, e a doutrina, teve algumas correntes doutrinárias dizendo o seguinte, a decisão é discricionária do juiz se ele vai aplicar o furto privilegiado ou não. Se ele vai dar um daqueles 3 benefícios ou não. Pessoal, hoje a jurisprudência está definida. Não depende do juiz. O agente tem direito subjetivo a se beneficiar dessas consequências do furto privilegiado. Então veja, este termo pode deve ser visto como deve. O juiz deve. O que o juiz ele pode fazer? Ele pode escolher uma das 3. Isso ele vai ter discricionariedade, mas ele é obrigado a aplicar ao menos um dos 3 benefícios, uma dessas 3 consequências. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Então, olha só, apesar do termo pode, o juiz deve fazer incidir ao menos uma das consequências benéficas do furto privilegiado. Beleza, pessoal? Atenção, galera, furto privilegiado é extremamente cobrado em prova. Esses requisitos, primariedade e coisa de pequeno valor, é muito cobrado. Direto a jurisprudência quer colocar que tem um terceiro requisito e não tem. Tá bom? São somente esses 2. E saber, obviamente, as consequências. Pena de reclusão pode virar pena de detenção. Pode haver também uma diminuição da pena, de 1 a 2/3. E pode o juiz também aplicar somente a pena de multa. O sujeito foi condenado a 1 ano de reclusão. O juiz fala, não quero mais reclusão, não quero mais essa pena privativa de liberdade. Ele vai responder, ele vai pagar somente a multa. Ele vai ser condenado somente pela multa em razão do privilégio do furto privilegiado. Beleza, galera? Muita atenção nisso daí. Olha só, já falei com vocês na aula anterior, furto privilegiado e furto noturno. É possível combinar o furto privilegiado e o furto noturno? Aumento de pena de 1/3, né, que temos aqui no furto noturno? Sim, é totalmente possível que seja reconhecido o furto privilegiado, ainda que praticado durante o repouso noturno. Como é que isso fica então para o juiz? O juiz ele deve aplicar a causa de aumento de pena do furto noturno e, posteriormente, aplicar ao menos um dos benefícios do furto privilegiado.
O sujeito, então, foi condenado, vamos dizer que por 3 anos, para ficar fácil a nossa conta. Vem o juiz e fala o seguinte: esse furto, na verdade, foi um furto noturno, então vamos aumentar a pena dele 1/3. E aí aumenta de 3 anos, 1/3 vai aumentar para 4 anos esse crime de furto. Entretanto, ele fala, olha, apesar de ser um furto praticado durante o repouso noturno, é uma hipótese que a gente vislumbra o furto privilegiado. Então agora eu quero trocar tudo isso daí por uma pena de multa. Tá vendo? Então, no final das contas, é claro que vai ser uma discricionariedade muito grande para o juiz, mas o fato é possível sim aplicar o furto noturno, mesmo quando há um furto privilegiado. Ou, de outra forma, a gente pode dizer que é configurável, é possível aplicar as benesses do furto privilegiado, mesmo que haja um furto noturno, mesmo que esse ato tenha sido praticado durante o repouso noturno. Beleza, pessoal? Muito bem. Olha aqui, vamos diferenciar agora algo que muitas pessoas confundem, furto privilegiado do princípio da insignificância. Olha só, vamos relembrar. O parâmetro econômico do furto privilegiado é a coisa furtada não exceder o valor equivalente a 1 salário mínimo. Lembra que a gente falou isso? Até 1 salário mínimo, a coisa é considerada de pequeno valor. Podemos aplicar o furto privilegiado se por acaso o agente for primário. Já o princípio da insignificância é aplicável em regra a bens cujo valor equivale a até 10% do salário mínimo. Professor, onde é que está isso? Aqui, olha, HC 396785 de Santa Catarina. Esse julgado aqui é do STJ, tá bom? 20 de junho de 2017. Professor, mas eu já vi situações cujo bem furtado foi inferior a 10% e não se aplicou o princípio da insignificância. É verdade, pessoal, porque há outros requisitos para que a gente possa aplicar o princípio da insignificância. Entretanto, a jurisprudência ela tem adotado esse parâmetro de até 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos para adotar esse princípio. Não impede, porém, que no caso prático venha a jurisprudência, venha o juiz e decida, ainda que o valor seja superior a 10% do salário mínimo vigente à época, dizer o seguinte, olha, nesse caso, passa um pouco aqui dos 10%, que é o critério que está sendo adotado pela jurisprudência, mas entendo que é sim possível aplicarmos o princípio da insignificância. Beleza? Então esses 10% não é uma lei, não temos isso em lei. É apenas um parâmetro que a jurisprudência tem utilizado e está aqui o STJ nesse julgado que fica bem claro para a gente ver esse parâmetro sendo utilizado. Beleza? Mas então vamos fazer essa diferença. Olha só, diferença entre o furto privilegiado e o princípio da insignificância, né? Para a gente entender na prática. O limite de valor da res furtiva. Até 1 salário mínimo e desde que o agente seja primário, não podemos esquecer deste outro requisito. E o princípio da insignificância? Em regra, até 10% do salário mínimo, mais outros requisitos que veremos aqui, para que a gente possa aplicar o princípio da insignificância. Se alguém comete o roubo de um palito de dente, a gente aplica o princípio da insignificância? Não, porque aí houve grave ameaça ou houve violência. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo. Tá bom? Mesmo sendo o valor da coisa subtraída baixo. Não é o único parâmetro para aplicar o princípio da insignificância, o valor da coisa. Beleza? Observação aqui, galera, importantíssima. Pode ser aplicado o furto privilegiado a furtos de objetos com valores inferiores a 10% do salário mínimo, é o que eu estou falando com vocês. Quando o princípio da insignificância se mostrar inaplicável ao caso concreto. A gente tem um caso concreto que não vai se aplicar aí o princípio da insignificância. A gente pode vir e aplicar o furto privilegiado? Pode. Às vezes não terão os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, mas terão os requisitos do furto privilegiado. E olha aqui a observação em relação ao princípio da insignificância. É possível que seja inaplicável o princípio da insignificância ao caso concreto se os demais requisitos objetivos não forem preenchidos. Então, galera, esses valores são parâmetros básicos, mas tanto o furto privilegiado quanto o princípio da insignificância possuem outros requisitos para que possam ser aplicados no caso concreto. Fechou? Olha aqui. Vamos falar então agora do princípio da insignificância. Professor, princípio da insignificância, ele tem outras denominações? Tem várias outras denominações. Deixa eu colocar aqui uma delas. Princípio da bagatela. Quando vocês ouvirem falar princípio da bagatela, nada mais é que o princípio da insignificância. Outro,
infração bagatelar própria. Também é o princípio da insignificância. Beleza? E vamos lá, qual que é então a natureza jurídica do princípio da insignificância? Pessoal, olha só, o princípio da insignificância, ele retira a tipicidade material do fato. Vamos entender o que é isso daí. Nós temos lá dentro do fato típico, lembra lá da teoria dos crimes? A gente tem o fato típico, ilícito e culpável, né? Para quem adota a teoria tripartite. Para quem adota a teoria bipartite, vai ser somente um crime fato típico e ilícito. Dentro do fato típico, nós temos vários elementos. Nós temos o elemento da conduta, do nexo causal, do resultado e temos o elemento da tipicidade. Olha aqui, vamos fazer aqui para ficar claro para vocês. Temos o fato típico e dentro do fato típico, a gente vai ter a conduta, o resultado, o nexo causal e vamos ter a tipicidade. Essa tipicidade, ela se divide em tipicidade formal e tipicidade material. O princípio da insignificância, nós não teremos a tipicidade material. Professor, olha só, o que é essa tipicidade formal e a tipicidade material? Vamos entender, bem simples. A tipicidade formal é a adequação da conduta ao tipo penal. A gente não tem um tipo penal aqui do furto? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. O agente vai e pega uma balinha no supermercado e subtrai essa balinha para si. A balinha não é uma coisa alheia móvel? Com certeza, ela pertence lá ao supermercado. O agente subtrai essa balinha. Houve a tipicidade formal? Houve a adequação dessa conduta ao tipo penal do furto? Houve. Então temos aqui a tipicidade formal, tranquilo. O que seria então a tipicidade material? A tipicidade material é quando há a lesão, efetiva lesão, ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. O que vai ser então a tipicidade material? Efetiva lesão ou perigo de lesão ao quê? Ao bem jurídico tutelado pela norma. Pessoal, qual que é o bem jurídico tutelado pelo crime de furto? O patrimônio. O patrimônio, a propriedade. Esse que é o bem jurídico tutelado pelo furto. Vocês concordam comigo que você subtrair uma balinha do supermercado, você não está efetivamente lesando o patrimônio daquele supermercado? Pessoal, uma balinha que custa 5 centavos, o que vai ser isso na visão de um supermercado que fatura milhões por mês? Não é nada. Então, vem a doutrina e a jurisprudência, porque a gente não tem princípio da insignificância na lei, isso é uma construção doutrinária e jurisprudencial, dizendo, quando não há uma efetiva lesão ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, podemos aplicar o princípio da insignificância. Por quê? Porque não haverá a tipicidade material. E, portanto, se não há tipicidade material, a natureza jurídica do princípio da insignificância será de causa de exclusão da tipicidade. Beleza, pessoal? Essa vai ser a natureza jurídica do princípio da insignificância, causa de exclusão da tipicidade, porque não haverá a tipicidade formal. Teremos sim a tipicidade formal, mas não teremos a tipicidade formal, portanto, vai excluir a tipicidade. E se exclui a tipicidade material, exclui a tipicidade. E se exclui a tipicidade, exclui o fato típico. E se exclui o fato típico, nós não teremos crime. Esse é o efeito final do princípio da insignificância. Não há crime. Previsão legal, eu falei com vocês, não há previsão legal do princípio da insignificância. É uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial. Quais são alguns critérios que a doutrina adota? Valor econômico ou sentimental do bem.
Foi o que eu falei com vocês, não basta a coisa ser de baixo valor, de um valor insignificante. Às vezes a coisa tem um valor insignificante, mas tem um valor sentimental muito grande para a vítima. Imagine a subtração de é o caso que a doutrina mais usa, de uma bicicletinha quebrada que fica no quintal lá da vítima. Aquela bicicleta talvez ela não tenha mais nenhum valor econômico. Se a vítima quiser vender aquela bicicleta, ele não consegue vender a R$10. Mas aquela bicicletinha foi dada pelo pai dele. É o que leva ele à infância dele, lembrar da sua família. Tem um valor sentimental grande. Então, nesses casos em que não há um valor econômico muito grande do bem, mas há um valor sentimental, não se aplica o princípio da insignificância. Condição econômica da vítima. Você furtar, subtrair um saco de arroz de um grande supermercado, afeta o patrimônio dele? Não. A gente pode até falar aqui na aplicação do princípio da insignificância. Entretanto, subtrair um saco de arroz de uma família que passa necessidades, meu amigo, aquele arroz pode custar R$10, mas obviamente não se trata de uma subtração insignificante. Você furtou o alimento de pessoas que agora vão passar fome. Então não há que se falar nesse caso na insignificância. Então deve ser levado em consideração a condição econômica da vítima, sempre. O perfil do autor deve ser levado em consideração também. Imagina um juiz ou um delegado de polícia subtraindo coisa em supermercado. Pessoal, convenhamos, é claro que haverá uma reprovabilidade maior do comportamento em razão do perfil do autor. Então a gente tem que sempre levar em consideração na análise do princípio da insignificância quem é o autor desse fato. E aí a gente vai aplicar ou não. E por fim, consequências do crime e o modus operandi. É muito importante aqui, olha, por exemplo, houve aqui nas consequências do crime, imagina uma vacina. Uma vacina custa R$10, R$5 uma vacina. Entretanto, uma vacina de sarampo num município que está praticamente sem vacinas. Opa, aí é diferente. Olha as consequências desse fato. Uma coisa é furtar uma vacina lá e que nem ia ser usada. Outra coisa é uma vacina que seria usada numa criança. Há uma consequência desse fato muito maior, em que pese o valor econômico da coisa seja baixo. Pessoal, então olha só, esses aqui são alguns critérios doutrinários que a gente tem para ter um parâmetro, para falar, poxa, isso daqui pode ser aplicado para o princípio da insignificância, isso daqui não pode. Entretanto, apesar desses critérios doutrinários, veio a jurisprudência. A jurisprudência diz o seguinte: vamos estabelecer critérios objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. Quais são esses critérios objetivos? Que foi primeiramente trazido lá em 2004 pelo ministro Celso de Mello. Mínima ofensividade da conduta. E galera, isso daqui vocês precisam conhecer. Isso daqui vocês precisam saber exatamente do que se trata, tá bom? Tem que conhecer cada uma delas. Professor, então explica pra gente qual que é a diferença entre esses requisitos objetivos. Eu não sei explicar. Sabe por que eu não sei? Porque ninguém sabe. Quando o ministro Celso de Mello e depois o STF, o STJ veio aplicando o princípio da insignificância com base nesses requisitos, até hoje ninguém explicou qual é a diferença entre eles. Então ninguém sabe ao certo a diferença entre esses requisitos, mas na sua prova vai cair e vai pedir que você saiba os 4 requisitos e você precisa saber. Então não há uma diferenciação muito clara entre cada uma delas. Em suma, esses 4 requisitos vão tratar daqueles requisitos doutrinários que a gente tratou no slide anterior. Olha aqui, mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação. É por isso que, por exemplo, crimes com violência, crimes com grave ameaça, não podem se beneficiar do princípio da insignificância, porque haverá uma periculosidade social da ação. O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Tem um caso que até saiu informativo de uma mãe que solicitou a sua filha de 4 anos de idade, 4, 5 anos de idade, elas estavam numa entidade beneficente, e falou: filha, vai naquela caixinha ali e pega as moedinhas que estão lá dentro. A filha, obediente, sem entender nada, fez o que a mãe mandou, pegou essas moedinhas e entregou na mão da mãe. O que a mãe estava fazendo? Ela estava furtando o caixinha, aquelas doações que tem na entidade beneficente. Pessoal, ela furtou, dentro dessas moedas, tinham algo em torno de R$5.
Só que aí veio a jurisprudência e falou o seguinte, em que pese o baixo valor, há uma altíssima reprovabilidade, do comportamento dessa mulher. Não só ela usou a sua filha para subtrair aquele dinheiro, ela subtraiu o dinheiro de uma entidade beneficente. Beleza? Então, aqui, olha, o reduzido grau de reprovabilidade de comportamento é um requisito fundamental para que a gente tenha aí a aplicação do princípio da insignificância. E, por fim, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, que vai se confundir muito aqui com a mínima ofensividade da conduta, e é por isso que não se sabe ao certo definir o que significa o quê. Mas a inexpressividade da lesão jurídica provocada ou a mínima ofensividade da conduta é exatamente, né, que seja algo de baixo valor. Vou botar aqui, ó, baixo valor econômico ou sentimental. Beleza, pessoal? Então, atenção aí nesses critérios, é importante conhecer. Professor, por que a gente está falando dele aqui no princípio do princípio da insignificância no crime de furto? Porque o princípio da insignificância, há uns crimes que ele mais se aplica é exatamente ao crime de furto. Mas ele pode ser aplicado a outros crimes? Com certeza. Existem vários outros crimes que se aplicam o princípio da insignificância. Inclusive, a jurisprudência já decidiu que se aplica a crimes ambientais a título de exemplo. Beleza? Vamos continuar aqui então. Princípio da insignificância. Ele vai se aplicar ao reincidente? Olha só o que o STF disse. A reincidência não impede por si só que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Pessoal, muito importante. Tinha jurisprudência, cai questões direto de questão dizendo o seguinte: a reincidência afasta o princípio da insignificância. Errado. Pode afastar. Digo mais, na maioria das vezes a reincidência vai afastar o princípio da insignificância, mas não é uma regra absoluta. Haverá situações em que mesmo ao reincidente poderemos aplicar o princípio da insignificância. Beleza? Tá aqui a jurisprudência. Furto qualificado. Se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado, em regra, não será aplicado o princípio da insignificância. Entretanto, não é possível afirmar que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao furto qualificado. STF, informativo 793. É a mesma situação. Ao furto qualificado, em regra, não será aplicado o princípio da insignificância. Mas, a depender do caso concreto, pode sim se aplicar o princípio da insignificância mesmo ao furto qualificado. Olha aqui. Manifestação dos tribunais superiores em relação ao princípio da insignificância. Furto noturno. Já teve decisões nos dois sentidos. Sim e não. Furto habitual. Já teve decisões nos dois sentidos. Imagina o furto habitual, aquele cara que todo dia vai num caixa de supermercado e subtrai 10 centavos. Ele está todo dia fazendo isso. Ele é um autor de furto habitual. Mesmo assim, pode ser aplicado o princípio da insignificância. Mas, em regra, pessoal, todas essas aqui, em regra, não será aplicado. Em regra, não será aplicado. Furto com ingresso na residência da vítima. Em regra, não se aplica. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Em regra, não se aplica. Mas já foi aplicado o princípio da insignificância mesmo ao furto qualificado pelo abuso de confiança? Sim. O que nós temos aqui de jurisprudência mais forte do STJ é esta daqui. Olha só o que diz. É firme nesta corte o entendimento segundo o qual a prática do delito de furto qualificado por escalada, por destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Então, pessoal, sigam essa jurisprudência. Mas, faço a ressalva, tá vendo esse asterisco aqui? Já teve decisão em que o STJ aplicou o princípio da insignificância ao furto com rompimento de obstáculo. Então, dificilmente a sua prova vai cobrar para que você saiba exatamente quais serão as qualificadoras que poderiam ensejar ou não a aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque isso ainda está muito nebuloso na jurisprudência. Entretanto, em regra, o STJ afasta a aplicação do princípio da insignificância no que concerne ao furto qualificado. Mas há situações isoladas em que ele aplica e já aplicou. Tá bom? O que nós temos de jurisprudência mais forte é que no furto mediante escalada, destreza, rompimento de obstáculo, apesar
dessa outra jurisprudência e concurso de pessoas, não vai se aplicar o princípio da insignificância. Beleza, galera? Muito bem. E aí, vamos passar agora para o furto de energia elétrica. Parágrafo 3º do artigo 155 diz o seguinte: equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Muita atenção, essa daqui é uma norma penal explicativa. Ela não é uma norma penal incriminadora. Ela simplesmente explica para a gente que a energia elétrica ela vai se equiparar a coisa móvel. Professor, a energia elétrica é uma coisa móvel? Não. Lembra que a gente falou que a coisa móvel é uma coisa corpórea, algo que pode ser segurado, transportado? Tá certo que a energia elétrica pode ser transportada, mas você não consegue segurar na sua mão a energia elétrica. Então, não se está dizendo aqui no parágrafo 3º que a energia elétrica é uma coisa móvel. Nada disso. Está simplesmente dizendo a energia elétrica vai se equiparar à coisa móvel para fins de aplicação do artigo 155 caput. Beleza? Então, quando houver um furto de energia elétrica, quando houver a subtração de uma energia elétrica, nós vamos aplicar o furto. Mas olha o detalhezinho aqui. Ou qualquer outra que tenha valor econômico. A gente pode falar aqui, sabe do quê? Energia radioativa. Ela pode ser subtraída? Pode. Ela pode ser subtraída e pode ser objeto material do furto. Quer ver uma outra? Energia genética. Atenção a isso daqui. Sabe o que é a energia genética? O sêmen. Se alguém subtrai o sêmen de um cavalo, de um boi reprodutor, comete o crime de furto, em razão do parágrafo 3º, porque o sêmen, essa energia genética vai se equiparar, vai ser uma forma de energia e que tem, sim, valor econômico. Beleza? Importantíssimo, isso daqui está caindo demais na prova. A ligação clandestina de TV a cabo ou TV de sinal, ela vai se aplicar, ela vai se equiparar a uma energia elétrica? É uma forma de energia elétrica ou não? Temos aqui, pessoal, duas posições distintas. Nós temos a posição do STF e o STF diz que não. Ele fala o seguinte, que se você equiparar a ligação clandestina de TV a cabo a uma energia elétrica, será uma analogia in malam partem. E a analogia in malam partem não é admitida no Código Penal. Beleza? Então o STF entende que não. Já o STJ entende que sim. Sinal de TV a cabo se equipara à energia elétrica. Fechou? Então, pessoal, muita atenção nessa diferenciação. Muita. Porque as provas estão cobrando o entendimento que você saiba essa diferenciação entre o STF e o STJ. As provas, elas querem saber que você sabe que o STF não equipara o sinal de TV a cabo à energia elétrica. Já o STJ equipara. Para o STJ, tranquilo. Se alguém subtrair sinal de TV a cabo, responderá pelo crime de furto. Para o STF, se alguém subtrair o sinal de TV a cabo, fazer o famoso gatunete, não responde pelo crime de furto, porque o STF entende que isso seria uma analogia in malam partem. Professor, qual que é a posição que eu devo adotar na prova? Você deve adotar a posição na prova que for cobrada. Na última prova do Ministério Público da União, cobrou-se o entendimento do STF. Perguntou, de acordo com o STF, configura furto ou não? Não configura. De acordo com o STJ, configura. Sinal de TV a cabo se equipara à energia elétrica para o STJ e para o STF não. Beleza, pessoal? Então, muita atenção nisso daí, nesses detalhes do furto, e nós vamos parar por aqui e continuamos na próxima aula. Até lá!